E aí, meus magos e magas das estruturas, estão prontos para a segunda etapa do exercício referente a vigas Gerber? Bom, no exercício anterior, nós encontramos a estrutura equivalente, que é essa aí que vocês podem observar, já com os valores e sentido das reações nos apoios, ok? Segunda etapa, nada mais é que determinar os esforços internos da estrutura, que são esforços normais, cortantes e momentos fletores, ok? Então vejam bem, o método utilizado nesse vídeo será o método das sessões de corte. Então vamos fazer sessões de corte em todos os pontos aqui necessários para encontrar esses esforços, né, normal, acordante, momento fletor, e traçar na terceira etapa os diagramas. Bom, então eu levanto uma dúvida para vocês. Quando eu devo fazer sessão de corte? Lembrando, devo, de dever, sim, que é necessidade, que realmente eu preciso fazer sessão de corte. Por que eu coloco essa questão? Porque poder é diferente de dever. Poder fazer uma sessão de corte, eu posso fazer sessão de corte em qualquer ponto aqui da minha estrutura, ok? Agora, dever fazer a sessão de corte para traçar o diagrama, não necessariamente é necessário sair traçando seção de corte a esmo. São pontos específicos. E quais são eles? Eu devo fazer seção de corte sempre que houver forças ou momento pontuais. Aí é necessário fazer uma seção de corte antes e depois, já que há uma descontinuidade, ok? Então vai ter um salto ali no meu diagrama. Também é necessário fazer, né, deve-se fazer no início ou fim de uma carga distribuída, também fazer antes e depois. No caso desse exercício, a carga distribuída está distribuída ao longo de toda a minha viga, então não é um problema a se preocupar, ok? E também devemos fazer sessões de cortes em pontos indicados na estrutura, pontos específicos. Nesse caso aqui é bacana fazer a sessão de corte, por exemplo, no ponto C e no ponto D, já que o exercício pede aqui o meu ponto A, B, C, D e E, ok? Posteriormente, se nós percebemos que é necessário fazer uma sessão de corte em algum outro ponto, nada nos impede. Como eu disse, poder fazer eu posso em qualquer ponto, ok? Então vamos lá. Vamos iniciar pelo ponto A. Fazendo uma seção de corte bem aqui, né? Imediatamente após o ponto A, podemos dizer que essa distância aqui do ponto A é infinitesimal, então 0,00000, ok? E de acordo com a minha convenção, vai ser essa aqui a minha esquerda. Beleza? Eu poderia fazer a sessão de corte e olhar para a direita? Poderia, sem dúvidas nenhuma. Mas vejam o tanto de carregamento que eu vou encontrar. Então fujam disso. Façam uma sessão de corte e olhe para o lado que tenha menos carregamentos para a sua equação. Ok? Então vamos dando sequência. Meu ponto A. Quem vai ser a minha normal? A minha normal, de acordo com a minha convenção, ela é positiva para a esquerda. Logo, se eu tenho 5 kN apontando para a direita, NA é igual a menos 5 kN. Essa é a minha normal no ponto A. A minha cortante, ela vai ser 10 kN. Veja que eu só tenho 10 aqui atuando. Eu tenho o 10 kN por metro? Eu até tenho, mas ele está distribuído num trecho infinitesimal. Logo, 10 kN por metro vezes 0,00000 é zero, ok? Vejam que ele é positivo porque está de acordo com a minha convenção de positivo. E o meu momento também é zero. Eu coloquei aqui que 10 vezes zero, mas eu poderia até colocar 0 kilonewtons vezes metro, mas eu fiz questão de colocar o 10 vezes zero para relembrar novamente, posso estar sendo repetitivo, mas vale a pena. Que aqui ele tem um comprimento infinitesimal, ok? Nada mais é que bem em cima do ponto A, ok? Agora vamos lá para o ponto B. No ponto B, eu vou precisar, né? Eu devo fazer uma sessão de corte antes e uma depois. Então, vamos fazer a sessão de corte antes, que eu vou chamar de ponto B no trecho AB, ok? Depois eu vou fazer uma sessão de corte no ponto B no trecho no trecho BC. Então vamos lá. Fazendo a sessão de corte no ponto B e olhando para a esquerda. A minha normal continua sendo menos quilonewtons, menos 5 quilonewtons, pois o sentido positivo é para a esquerda e o 5 é apontado para a direita. A minha cortante, quem vão ser?
eu vou ter 10 quilonewtons aqui positivo, eu vou ter menos 10 vezes 3, porque eu tenho 10 aqui distribuído num trecho de 3 metros. Então, 10 menos 10 vezes 3, aqui vai dar menos 30, mais 10 vai resultar em uma cortante de menos 20. Veja que o 40 ele ainda não entra, pois eu fiz a seção de corte antes, então eu vejo tudo que está à sua esquerda. O 40, vamos dizer que esse homenzinho ele não vai ver o 40, ele vai ver só se ele fizer a seção de corte depois do 40, ok? Momento fletor no ponto B. Veja, sentido positivo no sentido horário. Quem que vai entrar? Quem que vai causar momento? O 10 kN aqui, no braço de alavanca de 3 metros. O 10 kN por metro também vai causar, né? 10. Aí eu tenho que achar a sua resultante. Como que eu acho a resultante? Multiplicando pelo comprimento que ele está distribuído. Então, 10 multiplicado por 3, aqui, vezes 3 dividido por 2, pois ele está centrado aqui, a 1,5 m para cada lado, mas eu vou deixar o 3 sobre 2. No sentido anti-horário, ele vai sair daqui do meio e vai vir aqui, até aqui no meu ponto B, certo? Então, ele vai estar ao contrário da minha convenção. Fazendo toda a equaçãozinha aqui, eu encontro que o meu momento no ponto B é menos 15 kN por metro. Ok? Meu momento fletor é nesse ponto B. Agora vamos fazer a seção de corte no ponto B, mas no trecho BC. Após aqui, agora sim o 40 kN vai entrar. Mas o meu esforço axial, a minha normal, continua sendo menos 5 kN, mas agora vai mudar o meu esforço cortante, pois agora o 40 kN ele vai entrar na minha equação. Antes eu só tinha o 10, né, o 10 no ponto A, e o 10 kN por metro ao longo desse trecho AB, de 3 metros. Então, agora temos o mais 40, fazendo toda a expressão, lembrando que era menos 20, mais 40, né, era menos 20 essa soma aqui, mais 40 vai resultar em 20 kN, ok? E o meu momento fletor, ele continua sendo menos 15 kN, porque o 40 ele vai estar multiplicado por um braço de alavanca de zero. Novamente, aquele caso de estar num trecho infinitesimal, beleza? Só que agora após meu apoio no ponto B em si, ok? Bom, é necessário sempre calcular 2 vezes o momento quando eu faço uma sessão de corte antes e depois? Depende. Quando eu tenho apenas força pontual, não é necessário. Agora, se eu tivesse um momento aplicado, aí sim eu tenho que fazer novamente, eu tenho que calcular, pois antes, vamos dizer que tivesse um momento de 10 kN aqui no sentido anti-horário, né? Se eu fizesse sessão de corte antes, eu não iria ver esse momento, mas se eu fizer sessão de corte depois, aí sim eu vou ver. Então vão ser momentos diferentes no mesmo ponto, e lá no meu diagrama ele vai ter um salto. Vocês vão ver que no diagrama de esforço cortante isso vai ocorrer, beleza? Então vamos dar sequência. Vamos fazer uma sessão de corte agora no meu ponto C. O procedimento é similar à sessão de corte feita anteriormente. Novamente fiz a sessão de corte, olhei para a esquerda, ok? O meu esforço normal continua sendo menos 5 kN. Veja que eu só tenho essa carga em toda a minha viga, então possivelmente ela vai ser constante, o meu diagrama vai ser constante, menos 5 kN, né, comprimindo a minha viga. E quem vai ser o meu esforço cortante no ponto C? Nós teremos o 10 kN, mais uma vez, o menos 10 kN por metro distribuído num trecho de 3 mais 1, logo 4 metros, vai ser a sua resultante, mais o 40, ok? Isso tudo resulta em 10 kN, beleza? Que vocês podem ver, né? Menos 10 vezes 4, menos 40, mais 40, corta, vai sobrar só o 10 kN. E o momento fletor? É uma rótula. Se é uma rótula, é igual a zero. Mas eu quero calcular, eu quero realmente comprovar isso. Vamos lá. 10 kN vezes um braço de alavanca de 3 mais 1, 4, sentido positivo, de acordo com a minha convenção, né? Sentido anti-horário, perdão, horário. Temos
O 10 kN por metro, vamos achar primeiro a sua resultante aqui, multiplicar pelo comprimento total, então 10 vezes 4, multiplicado pelo braço de alavanca de 4 dividido por 2, então mais ou menos aqui nessa região, e negativo de acordo com a minha convenção, pois ele sai daqui desse ponto e vem até aqui no sentido anti-horário, ok? E o 40, ele também vai causar um momento. O 40 ele vai sair aqui do ponto D, vai vir até o meu ponto C, num braço de alavanca de 1 metro, no sentido horário, logo positivo, de acordo com a minha convenção, né? Ele vem daqui e vem para cá. Fazendo todas as simplificações aqui, eu vou encontrar, sim, que é 0 kN vezes metro, se vocês baterem essa continha aí rápida na calculadora. Ok? Então vamos dar sequência. É necessário fazer uma seção de corte antes e depois do ponto C? Não. Por quê? Eu não tenho nenhuma carga pontual naquele ponto e também não tenho nenhum momento pontual. Beleza? Então, como havia dito, como esperado, o momento na rótula é nulo. Agora vamos lá para o ponto D. Agora eu vou fazer a seção de corte e olhar para a direita, porque eu tenho menos carregamentos. Eu não vou querer, eu não sou masoquista para eu fazer a seção de corte no ponto D e ver milhares de carregamentos, ok? Então eu fujo dessa situação. Eu sempre faço uma seção de corte e olho para os lados onde eu tenho menos carregamentos. Logo, a minha continha ela vai ser mais curta, ok? Agora, a minha convenção é essa à direita, beleza? Deixa de ser essa aqui e passa a ser essa à direita aqui, onde a minha cortante é positiva para baixo, o meu esforço axial, o meu esforço normal é positivo para a direita e o meu momento fletor é positivo no sentido anti-horário, ok? Então vamos lá, vamos encontrar os esforços. ND, esforço axial, esforço normal, vai ser menos 5 kN, porque ele está entrando aqui, está para a esquerda, apontando para a esquerda, enquanto a minha convenção pede para ser positivo quando for apontando para a direita. Beleza? Cortante, temos menos 20, pois está apontado para cima e a minha convenção de positivo é para baixo, mais 10, né? 10 para baixo, multiplicado por um comprimento de 1 metro para achar a sua resultante. Fazendo a continha aqui, eu encontro que a minha cortante no ponto D é menos 10 kN. Perfeito? E o momento? O momento também é zero, porque se trata de uma rótula. Mas, vamos conferir, né? 20 kN multiplicado por um braço de alavanca de 1 metro, no sentido positivo, pois ele causa um momento no sentido anti-horário, ele sai aqui do ponto E e vem até o meu ponto D. O 10, vou encontrar a primeira resultante, então é 10 vezes 1, vezes um braço de alavanca de meio, né? Ele sai daqui e vem para cá. Negativo, por quê? Ele está ao contrário da minha convenção, ele está no sentido horário. Menos 15, que se trata do meu momento, da minha reação de apoio aqui no meu ponto E, meu momento de apoio, do meu engaste, beleza? Negativo, porque também está ao contrário da minha convenção. Batendo a continha aqui novamente na calculadora, aqui essa conta está até mais simples, dá até para fazer de cabeça. Menos 10 dividido por 2, menos 5, com menos 15, menos 20, mais 20 positivo, zero. Então, fechou, ok. Já conseguimos comprovar aí que está tudo certinho. E, finalmente, vamos para o ponto E. Vamos fazer a seção de corte aí, novamente, olhar para a direita. Vejam só que simples. Esforço axial, normal, no ponto E igual a menos 5 kN, né, ao contrário da convenção. Cortante, menos 20 kN, também ao contrário da minha convenção. E o momento também agora, né? Eu coloquei o 20 multiplicado por um braço de alavanca de zero aqui, que é aquele infinitesimal, só para mostrar, mas nem precisaria de todo esse detalhamento. E o menos 15 kN, ao contrário da minha convenção, resultando num momento fletor no ponto E de menos 15 kN vezes metro. Ok? Então, esse é o segundo passo, e no vídeo a seguir nós vamos para o terceiro passo, que se trata de montar os diagramas dos esforços internos, esforço axial, esforço cortante e momento fletor.